Tudo relacionado a carros está muito mais caro. Nos últimos anos tem muitas razões para isso, mas as pessoas ainda estão decepcionadas pelo sonho de comprar um carro ter ficado cada vez mais distante. Só que esse tempo de vacas magras pode estar perto do fim, já que os preços dos carros usados estão prestes a desabar. Eu vou te explicar o porquê. Eu sei que você já deve estar aí cansado de ouvir falar de crise para tudo quanto é lado. Qualquer coisa que dê errado no Brasil e no mundo é culpa de alguma crise, algum tipo de crise, mas eu não posso mentir para você. E por culpa de uma crise, os efeitos colaterais dessa crise de saúde de 2020 foram muito grandes e são sentidos até os dias de hoje, especialmente pela indústria automotiva. E esse efeito sobre o setor aconteceu ou acabou acontecendo por causa da quebra da cadeia global de produção que encareceu diversas matérias-primas usadas pela indústria no mundo inteiro. E um dos itens essenciais para a fabricação dos carros é um chip semicondutor. E a sua produção ela caiu e aos que eram produzidos não conseguiam sair de Taiwan e chegar às fábricas em todo o mundo ou em toda parte do mundo. Isso aconteceu porque, na verdade, o auge da crise sanitária, as pessoas compraram muitos aparelhos eletrônicos como computadores e videogames para terem o que fazer em casa, e esses aparelhos também usam semicondutores. Já para os carros não tinha muita procura, justamente porque era para todo mundo ficar em casa, além de ser muito mais caro. Mas fábricas de vários componentes para carro, elas foram fechadas de forma bastante temporária ou definitiva, de certa forma. E as montadoras, elas ainda não eram capazes de voltar ao mesmo ritmo de produção de antes desse período de 2020. Mas a pandemia foi chegando ao fim, as pessoas voltaram a querer comprar carros e não tinha o estoque. Até filas de espera foram formadas por pessoas em busca de um carro 0 km. E essas filas, elas levavam até 4 meses para acabar. Claro que isso jogou o preço dos carros 0 km lá para cima, nas nuvens, seguindo o efeito natural da lei da oferta e da demanda. Outras coisas também contaram para essa baixa quantidade de veículos para comprar, como, por exemplo, a demanda gigantesca das locadoras de veículos. Sim, as pessoas, por parte dos últimos 2 anos, se sentiram um pouco menos dispostas a pagar caro em um carro 0 km. E qual foi o efeito colateral disso? É que elas passaram a olhar com mais atenção para os veículos seminovos ou usados. Assim, a demanda por esses veículos também aumentou e o preço deles também subiu bastante. Mas se comprar carros novos ou usados estava muito caro, e para muita gente um jeito de resolver isso era alugar, e foi o que acabou acontecendo. De janeiro a junho de 2022, as locadoras de veículos compraram em média 35 mil carros em julho desse ano. Esse número saltou para 45 mil automóveis adquiridos pelas locadoras. Esses números, eles são altíssimos e podem ser vistos também como uma das razões para que no auge da crise de automóveis ter faltado carros 0 km para que as pessoas comuns pudessem comprar. Mas então observe que aconteceu um efeito para lá de curioso, já que as pessoas não estavam adquirindo carros novos e finalmente foi sendo possível viajar, visitar famílias, tirar férias. A demanda por veículos alugados explodiu de uma forma gigantesca que nem as próprias locadoras esperavam ou tinham carros disponíveis para locação. E aconteceu que até mesmo conseguir ou poder alugar carros se tornou bastante difícil nos últimos 2 anos. Então tudo isso contribuiu para um momento agressivo do preço dos carros. Mas calma, porque isso também vai fazer com que os preços dos usados tenham começado a baixar. Antes de eu concluir, eu preciso falar para você, mas para a alta generalizada desses valores dos automóveis, existem vários motivos, e um deles é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil. No final de 2020, quando todo mundo estava mais do que ciente dessas consequências devastadoras da crise econômica e sanitária daquele ano que passou, o Banco Central brasileiro diminuiu a taxa básica de juros
para sua mínima histórica de 2% ao ano. A Selic serve principalmente como forma de controlar a demanda e a oferta de dinheiro, se ele está barato ou se ele está caro. Então, quando a taxa está muito baixa, como era o caso de 2020, tomar crédito e fazer financiamentos era muito mais acessível, justamente porque naquela época quase nenhum mercado estava vendendo. Então, os juros baixos era para tornar atrativo para as pessoas comprarem cada vez mais, ainda que fazendo um financiamento do que deixarem o dinheiro ali guardado, que é o que muita gente estava fazendo com medo nesse momento da pandemia no ano de 2020. Mas esse tempo de juros baixos, ele já passou e agora nós estamos no meio de uma onda de juros altos para conter a inflação que está atingindo o planeta inteiro. E não há mais o risco de as pessoas não quererem gastar dinheiro. Pelo contrário, elas estão gastando demais e poupando pouco. Hoje, a Selic ela está em média 13,75% ao ano. E o Brasil tem um dos maiores juros de todo o mundo. E para variar, o que acontece na economia de forma muito simples é o seguinte: se as pessoas não querem comprar muito, o governo diminui a taxa de juros para que elas comprem mais e guardem menos dinheiro. Assim as indústrias podem funcionar, o comércio vender e tudo mais, como a gente já sabe. Com isso, as pessoas vão comprar com essa taxa de juro cada vez mais baixa, porque não está compensando deixar o dinheiro guardado, porque os juros estão baixos. Então, elas compram, aí elas compram mais, começam a comprar de forma descontrolada, vão comprando, os juros vão aumentando até o momento em que elas já estão comprando demais. Não tem produtos ou serviços para todo mundo e elas tem que aumentar os juros para que as mesmas pessoas parem de comprar tanto e guardem mais. É assim que funciona. A grande verdade é que é muito difícil achar um ponto de equilíbrio e o Banco Central vai jogando um banco imobiliário versão estendida o tempo inteiro. Vários são os fatores para essa alta generalizada quando o assunto é carro, é automóvel, mas existe uma luz no fim do túnel. Toda crise tem um fim e os carros usados já estão mais baratos, cada vez ficando mais baratos. A FIPE está reduzindo os preços dos carros. E o brasileiro sofreu muito nos últimos anos quando o assunto era guardar dinheiro ou ter dinheiro na conta. Por mais que os auxílios emergenciais tenham sido lançados pelo governo, a situação ainda não era fácil para boa parte da população. Se uma ida a um supermercado já era uma dor de cabeça todo mês por causa da inflação, da alta nos preços, imagine ir a uma concessionária para comprar um carro novo, se nem precisava ser lá um carro muito bom, muito tecnológico. Um carro de entrada, por exemplo, da Renault, o Kwid, que foi lançado em 2017, custando aí em torno dos seus 30 mil reais, na versão mais básica, mais simples, está saindo hoje por mais ou menos aí 60 a 65 mil reais fácil. Os preços altos desse jeito deixaram os carros seminovos e usados muito mais atrativos para o consumidor. Mas como você já está aí careca de saber, essa demanda alta pelos usados jogou o preço deles lá para cima. E recentemente o preço desses carros começou a ter uma forte tendência de queda pela tabela FIPE e o IPCA, que é o Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo. É o melhor medidor de inflação hoje. Entre abril e junho, a média de preço dos modelos usados caiu em torno de 7,5%. Então, por que os preços estão caindo cada vez mais? Você acreditaria se eu dissesse que tem a ver com a taxa Selic de novo? Pois é, aquele mesmo jogo que o Banco Central faz com os juros exorbitantes e o cenário econômico para lá de difícil, muitas pessoas simplesmente desistiram de comprar um carro, não só novo, usado também. E eu sei que eu disse no início desse vídeo que os usados tinham sido uma boa alternativa, e é verdade. Só que muitas pessoas viram isso ao mesmo tempo. Com muita gente comprando a alternativa, que eram os carros usados, a demanda deles subiu muito. E o que acontece quando a demanda sobe é que a oferta ela não sobe junto. Pois é, o preço acaba aumentando. E foi o que aconteceu, todo mundo olhando para os carros usados como uma boa opção, o preço aumentou tanto que eles deixaram de ser uma boa opção, ficaram caros demais. E é basicamente isso.
Tudo se resumiu a uma oferta e uma demanda desregulada. Mas agora a demanda por carros usados caiu porque os preços estavam exageradamente altos. Assim como os preços dos novos, esses preços precisavam ser reajustados para baixo, porque se continuassem em um patamar tão fora da realidade, as pessoas continuariam sem comprar. Os preços dos combustíveis também teve um papel importante para essa queda. Apesar da redução recente dos preços da gasolina e do diesel, o alto custo acumulado para abastecer o carro fez o consumidor perder o interesse pela troca nos pelo menos 12 últimos meses. Outra coisa que influenciou nessa queda dos preços dos seminovos tem muito a ver com as locadoras. Elas estão renovando a sua gigantesca frota que tem, ou seja, estão comprando carro 0 km cada vez mais, mas especificamente 220 mil carros novos, novinhos, 0 km. Lembrando que mensalmente as locadoras têm uma média de no mínimo 30 mil compras de veículos zeros. Com as locadoras comprando carros novos, elas vão ter que se desfazer dos carros mais velhos, antigos ou seminovos. Elas vão vender esses carros usados e as pessoas vão ter ainda mais carros usados para comprar e o preço deles devem cair ainda mais. A Localiza renova sua frota a cada 17 meses, o que faz com que o setor de seminovos seja aquecido com alguma frequência ou uma certa frequência, porque ela é tão grande que quando decide comprar ou vender, todo mundo sente esse impacto no mercado global. Ela é a principal locadora do país e tem mais de 300 mil carros em sua frota. Se essa queda de preços dos carros usados se confirmar de fato, e a gente espera que sim, até você que já tem um carro será certamente beneficiado, já que o seguro e o IPVA sempre acompanham a queda dos preços. Isso tudo deve acontecer nos próximos meses, no final aí de 2022 e no início de 2023, e não dá para mentir, os últimos 2 anos foram difíceis para quem queria um carro novo na garagem, ou pelo menos um carro usado para deixar de depender aí do péssimo transporte público brasileiro, né? Mas os sinais de melhoria ainda são muito tímidos, porque ainda estamos no início desse processo todo, mas é só essa tendência se confirmar que a bolha de carros usados vai acabar estourando. E a queda vai ser sim generalizada. No momento é só uma pequena queda. Com o tempo os carros vão estar acessíveis para muito mais pessoas. Isso deve acontecer bem antes do que você deve estar aí pensando ou imaginando. E se você está pensando em comprar um carro por agora, é melhor você pensar um pouco mais e depois você vai me contar aqui nos comentários. Também para me seguir no Instagram, eu estou começando um conteúdo diferenciado por lá e se eu fosse você, não perderia tempo em ver. É @renanloureiro.web. É isso, pessoal. Um forte abraço e bons negócios.